Cafeicultores verticalizam a produção e se tornam menos dependentes do clima com a irrigação localizada. Vamos falar ao vivo com a especialista agronômica, Gabriela Terra. Oi, Gabriela, bom dia para você. Bem-vinda aqui à nossa edição do Bem da Terra. Sempre às terças-feiras a gente dá um importante destaque para essa cultura do café. Como vimos, sim, há uma projeção, não só aqui no Brasil, mas redução global em nível de oferta, né? Segundo o principal banco agrícola mundial, que é o Rabobank, divulgou há pouco, e a gente trouxe aqui há pouco para vocês, na verdade. Ou seja, né, também há umas outras preocupações e entre elas, claro, sempre entra a questão de adversidade e intempéries climáticas que ocorrem sobre todas as culturas, né? Sobre todos os plantios. E aí, quando a gente fala do plantio de café, é muito estruturado e importante a gente ver a relação no uso, né, de irrigação, quando há uma irrigação muito eficiente e o que isso, na verdade, se transforma ali numa grande produtividade e rentabilidade lá na frente ao não uso, né? Como é que isso vem se expandindo entre os cafeicultores? Quais são os dados, né, de aumento de produção e produtividade que vocês podem compartilhar aqui para a gente? Bom dia. Bom dia, Renata. Primeiramente, é um prazer estar participando novamente aqui do Bem da Terra para falar de um tema tão gostoso que é o café, né? A cafeicultura, ela envolve inúmeros riscos, né? Principalmente os riscos climáticos que a gente viu ano passado e esse ano também. Então, por isso, os cafeicultores, eles requerem buscar estratégias, tecnologias que permitem mais resultados, uma maior produtividade e qualidade e um maior controle na palma de sua mão, né? Então, a irrigação, ela entra como uma aliada aí na verticalização. Isso por quê? O produtor fica menos dependente do clima, né? A gente tem dados aí da Procafé que demonstram que o ano de 2022, a gente está com um déficit hídrico muito mais acumulado que o de 2021. Na hora que a gente pega o volume de chuva no ano, o volume praticamente é o mesmo. A questão é a distribuição de chuva nos períodos mais críticos, né? A florada, o enchimento de grãos, a gente está vendo que está faltando chuvas. E é justamente nessas fases que a água é importante para a produção de cafés, né? Você falou um pouquinho aí de incremento de produção, né? A gente tem visto que áreas de sequeiro têm produzido em média aí uma média nacional de 23 a 25 sacas por hectare. Quando a gente pensa na tecnologia da irrigação localizada, né? A gente tem uma alta eficiência aí na aplicação de água, a gente aumenta essa produção aí para 65, 70 sacas. Então, é um investimento que se paga logo na primeira colheita. Além disso, o produtor fica menos dependente do clima, menor risco climático, como vocês trouxeram aí a última matéria, né? A redução aí da produção e da exportação se dá muito por problemas climáticos, né? Exatamente. E aí, quando você tem essas tecnologias que ajudam, pelos dados que você transmitiu há pouco, que pode chegar aí a 3, né? Passar de 3 vezes mais em produtividade, ou seja, é muito interessante porque, de fato, é um investimento. Como é que esse investimento tem crescido na cultura do café? O que vocês têm observado? Olha, a gente tem observado, assim, a região do Cerrado é uma região um pouco mais madura para a tecnologia da irrigação, né? Tendo em vista que o histórico já da região é de déficit, né? Só que a gente tem visto também que as regiões do sul de Minas Gerais e também da Alta Mogiana, há crescente demanda por essa tecnologia. Por quê? A gente vê que o preço da terra, né, ela acabou aumentando nos últimos 30 anos. Então, um hectare que no passado valia R$1.000, hoje a gente não consegue comprar menos de 80, 100 mil reais um hectare. Então, os produtores, os cafeicultores, eles querem produzir mais numa mesma área, sem a necessidade de expansão. Para isso, eles buscam tecnologias que garantem a produção, né? E, junto a isso, ainda, a gente viu os problemas climáticos, né? Esse ano, por exemplo, a gente viu que a florada adiantou, né? Geralmente a gente via a florada aí em setembro, aí dia 15 de setembro geralmente tinha uma chuva que garantia o pegamento dessa florada, só que esse ano a gente viu, devido a altas temperaturas e déficit hídrico, que a florada ela adiantou para agosto. E essa florada, muitas áreas de sequeiro, os produtores estão perdendo essa florada, né? Estão tendo o abortamento das flores devido à falta de água. Então, os produtores, os cafeicultores, né, eles estão buscando tecnologias que reduzem os riscos aí na perda de produção e da qualidade do café.
Exatamente, né? E com esse avanço que a gente tem da cafeicultura, mesmo com questões que vêm acontecendo, já sabemos que é uma safra que teria, né, tudo para ser essa bienalidade positiva, como ocorreu ali em 2020, mas a gente não deve alcançar esses números, conforme a gente já divulgou aqui também no nosso Bem da Terra. Porém, a gente entende que é uma cultura muito tradicional, né? Você citou o Cerrado Mineiro, o sul de Minas, a gente vai trazer daqui a pouco um zoneamento agrícola também para a Bahia, ou seja, é uma cultura que está em expansão até em estados não tão tradicionais e que vem trazendo um café com uma qualidade impressionante. Então, à medida que mais cafeicultores entram na atividade de fato, esses já vêm com esse aporte mais tecnológico, né? Nessa transição que a gente fala de sucessão, de geração, ou mesmo naqueles que pretendem investir. Qual que é o cenário que você enxerga hoje, Gabriela? Então, Renato, o que a gente está enxergando é justamente isso, né? Vou renovar uma lavoura ou vou expandir a minha lavoura. A primeira coisa que os produtores têm buscado é a tecnologia de irrigação justamente por conta disso, né? Porque eu vou investir numa área nova e vou ficar susceptível 100% ao clima? Não, eles querem reduzir os riscos, principalmente climáticos, né? A gente sabe que tem alguns fatores como temperatura, geada, que não tem como a gente controlar, mas a falta de água aí nesses períodos críticos a gente consegue controlar com a tecnologia da irrigação localizada. Então, o que os produtores têm buscado é ficar com menos riscos, né? Claro que tem outros desafios a se encarar, a mão de obra, por exemplo, que a gente vê que está escassa na cafeicultura, mas é justamente isso, os cafeicultores e a sucessão também familiar, filhos de cafeicultores, têm buscado a tecnologia para facilitar aí o dia a dia e reduzir os riscos aí na produção de café. Perfeito, então, muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Até uma próxima oportunidade. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Renata. Obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia.